Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemora 150 anos de criação e, para celebrar essa importante data, nós conversamos com autoridades, personalidades do mundo jurídico que contribuíram com suas histórias em meio a esse tempo todo. Hoje nós recebemos aqui o advogado aposentado João Luiz Leite Praça, ele que é pai do desembargador André Leite Praça. Eu começo perguntando como é que começou o direito na sua vida, como é que iniciou aí essa sua trajetória no meio jurídico? Quando entrei no curso de Direito, na verdade nem sei por qual motivo que eu fui procurar. Porque eu vim do interior de Piauí e não tinha relação com Direito, né? Mas acabei ingressando e fui bem, modéstia parte, fiz um bom curso. Tinha colegas muito bons, desde o tempo de faculdade, que nós estudávamos em conjunto. Fiz um curso bom e depois me formei e comecei a advocacia. Onde é que o senhor estudou? Na Federal, aqui na Praça Afonso Arinos, em 1959 que eu me formei. A história da minha ligação com o direito foi aí. E aí o senhor escolheu atuar em que áreas especificamente? Eu tive influência, quando fui estudante, eu tive influência na parte criminal, tive uma experiência boa com Simão da Cunha, que era um brilhante advogado, criminalista, e fiz naquela época o estágio, era solicitador, com Manuel Hermeto Júnior, que foi advogado lá da minha terra, em Piauí, e na época ele era secretário da Corregedoria. Eu advoguei no civil junto com ele, comecei como estudante. E eu na parte civil e ele, Oswaldo Campos Pires, na parte criminal com o Simão da Cunha. Meu plano era ir para Piauí advogar lá. Por influência de Simão da Cunha, no dia da formatura, ele foi lá me dar um abraço, eu contei para ele que ia para Piauí, eu falei assim: João, larga de ser bobo, não vai para Piauí não, o que você vai fazer naquela roça? Aqui lá te espera o resto da vida, tenta aqui primeiro. Se não der certo, você vai para lá. E eu fui tentar. E fiquei tentando o resto da vida aqui em Belo Horizonte, onde, modéstia à parte, fui muito feliz na advocacia e correu tudo bem. Casou-se aqui em Belo Horizonte, teve seus filhos? Casei em 61. Logo apareceram os filhos. Está aposentado há cerca de 10 anos? Eu parei mesmo de 10 a 15 anos. Resolvi parar. E por que eu parei? Parei porque meu pai faleceu com 75 anos. Eu, quando cheguei, passei os 75 trabalhando, falei, não preciso. Meu pai morreu com 75. Se eu parar com 75, acho que está bom para mim. Eu resolvi parar. O senhor está com 85 hoje? Eu estou com 89, vou fazer 90. Eu falo a todo mundo que eu tenho 90 anos. Eu me sinto mais valorizado, modéstia à parte, eu estou bem fisicamente. Muito bem. E quando eu falo que tem 90, todo mundo admira. Exatamente. Então, vamos contar um pouquinho mais, então, desse período em que o senhor ficou advogando, trabalhou como advogado. Como é que era lá naquela época? A advocacia era mais encantadora naquela época. Encantadora do ponto de vista de relação humana, de vivência humana, o lado humano da atividade. Porque hoje, com o trabalho mais técnico, de computação, onde meu filho entende bem, né? Acho que o romantismo da atividade profissional caiu muito. Sim. Por exemplo, a advocacia, no meu tempo, o Fórum Lafayette, o fórum era aqui na Rua Goiás. Tinha um saguão imenso, onde todos os advogados, peritos, oficiais de justiça, naquele tempo podia se dar o luxo de escolher o oficial de justiça com o qual você trabalhava, você confiava nele. Então, ali, quando a gente chegava no fórum do expediente forense, encontrava com colegas, encontrava com peritos, encontrava com oficiais de justiça. E ficava ali uma introdução do trabalho do dia. Sim. Então, isso tudo acabou. Os advogados hoje não têm essa relação mais. Era um momento de confraternizar, estreitar laços também. E também a relação com os juízes. Era um contato mais pessoal, né? E naquela época, o senhor trabalhou como advogado, então, esse período todo, já pensou em algum momento também tentar uma carreira de juiz? Eu costumo dizer que tem 2 acasos na minha vida. O primeiro acaso foi quando eu me formei
e imaginei entrar na magistratura. Então fui fazer o teste vocacional naquela época. E o resultado do teste vocacional, casualmente, eu fico satisfeito de contar, porque me aconselharam que eu não devia ser juiz. O meu temperamento, dado a minha característica de ansiedade, de agitação, eu sou mais ansioso, eu não seria muito feliz na magistratura. Eu devia exercer mesmo a advocacia. A pessoa que me deu o resultado do psicotécnico foi muito feliz e me convenceu. Então eu esqueci a magistratura e fui muito feliz na advocacia. Esse foi o primeiro caso que aconteceu. E o segundo caso, eu costumo dizer, que o segundo caso ocorreu com meu filho, que é André, que ia muito bem na advocacia, embora novo, né? Já estava indo muito bem na advocacia, resolve me comunicar que iria tentar o concurso para juiz. Eu fiquei muito emocionado e feliz, porque vi ali que, através do meu filho, eu estaria exercendo uma atividade de dedicação valiosa para a sociedade. E foi o que aconteceu. Meu filho se mostrou ser um excelente juiz, que é até hoje, como desembargador, porque ele tem um norte de respeito, de dignidade, ética, e nas decisões dele. Ele jamais esqueceu a empatia em relação ao ser humano. Então isso, para mim, eu fico realizado e fico emocionado. Que maravilha! Eu estou vivendo na pessoa dele. Com certeza essa representatividade que ele tem muito foi inspirada na pessoa do senhor, tenho certeza, né? Como é que foi a escolha da carreira do filho, então, desembargador André Leite Praça? Nós estávamos numa festinha do escritório, lá no sítio do Zé Fernandes, em Lagoa Santa. E em volta da piscina, o Zé Fernandes estava limpando, passando a peneira para tirar cisco da piscina. Eu e o André perto dele, conversando. E nessa conversa, espontaneamente, eu admirei que ele falou assim: ô André, por que você não faz concurso para juiz? Você é talhado para ser juiz. E interessante que o André recebeu essa sugestão, amadureceu e depois me comunicou que realmente tomou a resolução e queria fazer o concurso. E foi muito feliz. Eu costumo dizer que ele tem uma característica muito grande e é responsável até para estudar, porque quando ele foi fazer vestibular, eu falava com a mãe dele: ele não vai passar não estuda. Deve ter sido um desafio isso daí, escutou e aí ficou desafiado. Ele sabia estudar. Ele tem um poder de percepção, de concentração muito grande, então ele capta as coisas com muita facilidade. Era o jeitinho dele de estudar. O pai dele nunca teve. Eu, para estudar um processo, eu tinha que ler, anotar, uma vez, duas, três. Ele fica admirado, ele lê aqui e pronto. Grava e já... Isso aconteceu no vestibular dele. E depois, quando ele foi fazer concurso para juiz, é um concurso difícil, muitas pessoas têm dificuldade de entrar. O André exerceu a advocacia, não parou nada com a advocacia, passou direto e bem classificado, pôde escolher comarca. Que maravilha. O senhor fica realizado, né, contando essa história. Eu fico emocionado. E o senhor, quando vê, assim, olha para trás, olha para a sua carreira, vê hoje como que está o judiciário e faz essa reflexão, tem alguma memória, assim, mais afetiva que o senhor lembre com carinho, com saudade, queira compartilhar com a gente? A minha turma na faculdade era a turma Clóvis Bevilacqua. Nessa turma, como falei antes, a turma muito boa. Tinha João Batista Vilela, um expoente intelectual da turma, por exemplo, que era professor da Faculdade de Direito Civil, depois. Tinha o Marcos Afonso de Souza, tinha o Ariovaldo Campos Pires, foi um dos melhores advogados de Minas Gerais e do Brasil, né? Tinha o Zé Guilherme Vilela, foi um excelente advogado do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Tem Aristóteles Ateniense, que foi presidente da Ordem aqui em Minas Gerais várias vezes, como uma figura de maior respeitabilidade na relação com os desembargadores, dada a sua atuação brilhante como advogado em segunda instância. E a turma boa.
Muito obrigada pela participação, então, nesses 150 anos do Tribunal de Justiça. Conversei, então, com o advogado aposentado João Luiz Leite Praça, ele que é pai do desembargador André Leite Praça. Muito obrigada. Felicidade, muito obrigado.